Para compreendermos o percurso de Arsénio no interior de Angola, ou seja, na continuação do corredor do Kwanza, quer no Golungo Alto, quer depois chegando mesmo a Malange e fundando Malange, que eu penso que o Arsénio Pompeu de Carpo é o grande fundador da localidade de Malange. Vão ser os últimos anos da vida dele, portanto, aproximadamente entre 1853 e 54 e até à data da sua morte, em 1869. Para compreendermos esse percurso, nós temos que passar, a meu ver, pelas chamadas Guerras de Cassange. Guerras de Cassange, que foram 3, é um termo criado pelos portugueses, criado pelos relatórios militares dos oficiais portugueses, nomeadamente pelo relatório do oficial António Rodrigues, ou pelos relatórios do oficial António Rodrigues Neves, e não só. Portanto, eu vou falar um bocadinho daquilo que nós entendemos serem as Guerras de Cassange. O grande estudioso acerca das Guerras de Cassange, e não só, daquilo que a partir desta segunda metade do século XIX começa, e entrando pelo século XX, começam a ser chamadas as campanhas de pacificação do gentio, que já eram guerras coloniais, eram revoltas contra uma ocupação colonial portuguesa. O historiador de referência continua a ser o francês René Pélissier, nestes 2 volumes, a história das campanhas de Angola, entre 1845 e 1941. Vamos ver, isto vai-se prestar a muitas discussões, vamos ver quais são aquelas que são conhecidas por 3 guerras de Cassange. A primeira vai entre 1850 e 1851. A segunda, entre 1852 e 1856. E a terceira e última, entre 1861 e 1863. Em primeiro lugar, o que é que motiva a Guerra do Cassange? Para já, há que dizer que o Cassange, o reino do Cassange, dos Imbangalas, aquilo que mais tarde viria a ser a Baixa do Cassange, não é? É a Baixa do Cassange, mas aquilo que mais tarde viria a ser o território da cultura obrigatória do algodão. A partir disso, o que é a Baixa de Cassange? Baixa de Cassange que se situa precisamente na área de cerca de 75 mil km², que correspondia ao antigo reino Imbangala de Cassange, mas que desde 1926 abrigava Cotonang, que era uma empresa de algodão que obrigava os camponeses locais a produzir apenas o algodão, ou seja, a cultura obrigatória do algodão. Nesta altura ainda é um Estado independente, e cujo chefe do Estado é o Iaca, cuja deturpação para o português dá Jaga. Não é? O Jaga ou o Iaca é sempre o rei, é o soberano do Cassange. Espero um dia vir a falar, e recuando ao século XVIII, espero vir a falar da viagem do português Correia Leitão em 1755, onde ele diz claramente que há um tampão no Cassange em relação aos portugueses. Portanto, porquê? Porque os Imbangala, portanto o povo do Cassange, negociava diretamente com o Moatianva, com o soberano da Lunda, a aquisição de escravos, e queriam eles próprios tabelar os preços da mercadoria. A mercadoria era, sobretudo, humana, na Feira do Cassange. Portanto, no século XVIII, no século anterior, os portugueses não tinham acesso à Feira do Cassange. Agora, em meados do século XIX, e também um dia falarei do Honorato da Costa e dos seus pombeiros no início do século XIX, onde já consegue haver uma instalação de portugueses do Cassange, embora quem tem a soberania continue a ser o Jaga quem decide os preços. Mas neste meio do século XIX, em 1850, os portugueses já têm presença na Feira do Cassange. O que é que gera as revoltas do Jaga? O Jaga, que então se chamava Dom Pascoal Machado,
portanto tinha um nome cristão, Dom Pascoal Machado, também conhecido, mas cujo nome era Bumba Kinguri, e vai aparecer escrito aqui ao lado, Bumba Kinguri, e comumente conhecido pelo Jaga Bumba, ou pelo Bumba. O que é que levou o Bumba a revoltar-se contra os portugueses? É estranho dizê-lo, mas é o decreto de Eusébio Queiroz, o decreto de 1850, do senador brasileiro Eusébio Queiroz Coutinho, por acaso angolano, nascido em Angola. Ora, esse decreto proíbe o desembarque de escravos em portos do Brasil. E é precisamente esse decreto que vai dar origem ao que é determinante para o fim do tráfico de escravos. Isso vai levar as autoridades portuguesas de Luanda a impedir, aí sim agora veementemente, a impedir o embarque de escravos no Porto de Luanda e mesmo no Porto de Benguela, e isso vai levar a uma revolta do Jaga. Porquê? Porque o Jaga não sabe como é que há de canalizar escravos. Os portugueses dizem, nós agora não queremos mais escravos, nós agora só queremos aqui na Feira do Cassange, onde eles não mandam, eles portugueses não mandam, mas dizem para o Jaga, nós agora aqui na Feira do Cassange só queremos aquilo que chamamos de produtos lícitos. E então lá estão e começam gradualmente a impor aos Imbangala apenas aquilo que eles portugueses consideram produtos lícitos. Ou seja, a cera, a orzela, também já começam a impor o marfim, já aqui, a meu ver, já há aqui um embrião do que só no século XX virá a ser uma cultura obrigatória. Ora, o Jaga não acha graça a isso, porque ele também não consegue escoar os escravos. Ele ainda tenta ir para as rotas do norte, em vão, nas rotas do sul, nem pensar, porque quem controla o embarque de escravos no Porto de Benguela, mesmo que clandestino, e também um pouco mais a sul, já atingindo um pouco Moçambique, são os Ovimbundo do Planalto, chamados povos do Nano, ou do Planalto. Então, o Bumba vai se revoltar contra os portugueses. O que é que ele faz? Expulsa os portugueses que estavam na Feira de Cassange. E nesse mesmo ano, 1850, um Soba subordinado de Bumba, que é o Soba Ndala Kiswa, ele vai e expulsa, com os seus homens, matam um oficial português na Feira de Cafuz, que é vizinha da Feira de Cassange. Ora, o exército português, comandado pelo Major Francisco Salles Ferreira, e conhecemos isto através dos relatórios do seu subordinado, do seu lugar-tenente António Rodrigues Neves, a 24 de julho de 1850, incendeiam o quilombo, ou digamos que a cidade do Jaga Bumba. E os portugueses vão nomear um Jaga da sua confiança. Um Jaga que recebe o nome português de Dom Pedro Acácio Ferreira, fica com o nome do rei, do ainda príncipe herdeiro de Portugal, Dom Pedro, futuro Dom Pedro V, Acácio, que é o nome do Adrião Acácio, governador de Angola, Ferreira, porque é o nome do oficial português Francisco Salles Ferreira. E esse Jaga, diria fantoche, nomeado pelos portugueses, estabelece um tratado de vassalagem com os portugueses. Ainda não estamos nos tratados de protetorado que vão chegar no último quartel do século. Estamos em 1850 ainda é vassalagem. Portanto, o tributo a que esse Jaga se compromete a pagar às autoridades portuguesas são, por ano, 10 escravos, um macaco e um papagaio. Mas as coisas não ficam por aí, porque em meados do ano seguinte, em abril de 1851, Bumba e os seus homens vão atacar a Feira do Cassange, que estava a ser dirigida por esse Jaga, e matam esse Jaga, esse Dom Pedro Acácio Ferreira. Mas em dezembro de 1851, Salles Ferreira, do exército português, Major Salles Ferreira, agora com cerca de 1000 homens, entre eles o Dembo de Cambambo, Cabuco Cambilo, não é? Que se celebra pelo facto de ser aliado das autoridades coloniais, vai novamente atacar a Feira de Cassange, deixando-a deserta, arrasando-a, e Bumba consegue escapar e foge. E os portugueses tornam a nomear um outro Jaga fictício, desta vez chamado Dom Fernando Acácio Ferreira. Fernando, enfim, em vez de ter o nome do Dom Pedro, futuro Dom Pedro V, tem o nome do pai dele, o Dom Fernando de Saxe-Coburgo, não é? O rei Dom Fernando II de Portugal. Os portugueses vão criar em 1851 o distrito de Talamungongo. Portanto, Angola já estava a ser dividida por distritos.
E tem uma vantagem. A dita ocupação portuguesa do território angolano avança cerca de 300 quilómetros para leste. Há aqui uma vantagem no acesso dos portugueses à Mussumba do Moatianvo. Enquanto que até então, desde Luanda até a Mussumba, levava-se cerca de um ano, agora de Luanda até a Mussumba do Moatianva passa a ser percorrida apenas em 4 meses. Portanto, o esforço do início do século do Honorato da Costa e dos seus pombeiros agora já não teria sentido. Só que esta paz é de curta duração. Termina aqui a chamada Primeira Guerra do Cassange, mas a segunda vai se iniciar em 1852. Em todas, a segunda e a terceira já em 1861. Em todas está metido o Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo. Em todas ele vai ter o seu papel. Vamos ver. Não perca o próximo episódio.